É inacreditável, vocês não vão acreditar no que o ministro Alexandre de Moraes acabou de revelar em uma palestra. Vocês vão ficar de queixo caído. E tem a ver com nós, o povo de direito, o povo conservador. Ele está passando de todos os limites inimagináveis. Mas aqui, os jornalistas da Oeste vão comentar tudo com riquezas de detalhes. E olhem a começar ao que disse esse jornalista. Nós estamos há mais de décadas com o crescimento de um populismo extremista muito grande. Um populismo principalmente de extrema-direita que aprendeu com os erros estratégicos do regime nazista. E é lógico, né? Rodrigo Constantino, que vem sendo perseguido, disse: em vez de atacarem a liberdade de imprensa, dizem que a imprensa anda mentindo, não sei o quê. Ora, bolas! Já Augusto Nunes foi enfático e verdadeiro em dizer: o que eles querem é obrigar, o que eles chamam de a máquina. Eles querem obrigar que isso aí a cuidar desse trabalho, porque eles não querem nem trabalhar como censores. Que o populismo extremista utiliza mecanismos estratégicos dos regimes nazista e fascista para corroer o sistema por dentro. Abre aspas. Nós estamos há mais de décadas com o crescimento de um populismo extremista muito grande. Um populismo principalmente de extrema-direita que aprendeu com os erros estratégicos do regime nazista, do regime fascista. Em vez de atacar o sistema, vem corroendo o sistema por dentro. Fecha aspas. Moraes prosseguiu, abro aspas, novamente. Ao invés de dizer que a democracia é ruim, dizem não, a democracia é ótima. Só que os instrumentos da democracia estão sendo fraudados. Ao invés de dizer que a mídia e a liberdade de imprensa são ruins, dizem não, a mídia está deturpando a liberdade de expressão. Fecha aspas. No fim da palestra, o ministro também citou a regulamentação das redes sociais e comparou as Big Techs a qualquer outra empresa. Aspas. Nenhum setor deixou de ser regulamentado. Por que esse não pode ser? Nós já temos a comprovação da falência da autorregulamentação das redes sociais. Fecha aspas. Consta, essas declarações que nós trouxemos aqui, algumas do ministro Alexandre de Moraes, foram proferidas, foram dadas num mesmo evento dessa edição do STF em Ação, promovido pelo Instituto de Estudos Jurídicos Aplicados, que nós trouxemos no bloco anterior também com a participação do ministro Flávio Dino. Pois é, e sem tirar nem pôr, Paula, é basicamente o mesmo discurso que fez o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, num evento da Procuradoria-Geral do Estado no Rio de Janeiro, que, adiantando já a sua pergunta no final, foi o tema da minha coluna dessa semana, né? Então, é impressionante como eles repetem a mesma ladainha que usam para sustentar aquilo que eles vêm fazendo, que é muito semelhante ao que eles denunciam. Parece que eles fazem aquilo que acusava o decálogo de Lenin, né? Eles acusam os adversários diante de um espelho. O nacionalsocialismo, que ele diz aí, que influencia a turma da direita, o nazismo, esse sim gostava de censura, gostava de uma visão coletivista que ignora o indivíduo, né? É muito parecido com o que eles vêm fazendo. O Barroso, na fala mencionada, ele cita como exemplos do populismo autoritário, que é o termo que ele usa, Venezuela e Nicarágua. Ora, para cooptarem as cortes supremas e tudo mais. Nicarágua e Venezuela são dois exemplos de países sob o socialismo defendido pelo PT, pela turma do Foro de São Paulo. Lula fez lá um teatro contra o Maduro, mas já estão amiguinhos de novo. Maduro já está todo preocupado com a saúde do companheiro. Então, não vem com essa. Quem vem seguindo os passos de desprezo às instituições, à liberdade do indivíduo, à liberdade de expressão, é exatamente o consórcio PT-STF. E mídia, e velha imprensa. Ele diz aí que, em vez de atacarem a liberdade de imprensa, dizem que a imprensa anda mentindo, não sei o quê. Ora, bolas, anda fazendo exatamente isso. Por que será que o povo não confia mais na Globo e companhia? Porque eles sabem que virou uma militância do consórcio, que eles são fábricas de fake news, que querem a censura das redes sociais. Então estão todos unidos contra o povo, contra a liberdade do indivíduo. E quem foi contra o indivíduo foi justamente o comunismo, o fascismo e o nacional-socialismo a que ele se refere. Augusto, deu tempo já para traduzir algumas das falas do ministro Alexandre de Moraes? Eu até agradeço ao esforço feito pelo Consta, que traduziu,
alguns trechos aqui, mas eu acho o seguinte, diante do que eu leio, quer dizer, nada melhor do que a transcrição literal do que dizem esses ministros. Eu fico espantado porque eu acho que devem ser, já foram revogadas pela prática do Supremo Tribunal Federal, prática diária, já foram revogados os princípios constitucionais aí que deveriam orientar a escolha de um ministro do Supremo, né? Notável saber jurídico. Nenhum deles tem saber jurídico nenhum. Nenhum deles. Os que pareciam saber alguma coisa, esqueceram. Caso do Luiz Fux, que foi juiz. Os outros trocaram, mudaram de ideia, como Gilmar Mendes, que já defendeu o contrário, que era o certo. Agora eu peço o seguinte só, vamos esquecer o notável saber jurídico e ilibada reputação, que nenhum deles tem a essa altura do campeonato, e exigir só o seguinte, aprovação na prova de português, na prova de língua portuguesa do Enem. Do Enem. Se eles tiverem a nota mínima, aí tudo bem, porque eles estão abaixo desse nível. Eles levariam um pau no Enem tranquilamente. Quem diz o seguinte, nós estamos há mais de décadas. Quantas? Dá uma margem de tempo, sim. Pode ser mais de 20 décadas ou 200 décadas. Com o crescimento de um populismo extremista muito grande, um populismo principalmente de extrema-direita, que aprendeu com os erros estratégicos do regime nazista, do regime fascista. Cadê o comunismo aí? Cadê o comunismo aí? Quer dizer, que o comunismo está dando lições no presente. Pega aí a Cuba lidando com liberdade de informação, você vê o que pensa, mas em homenagem ao colega Flávio Dino, que é comunista, o comunismo não tem nada a ver com isso. É só a turma que não vota no Lula. Né? Esses são os extremistas de direita ou bolsonaristas, o que é um pouco pior. Agora, ele vem do seguinte, nenhum setor deixou de ser regulamentado porque esse não pode ser. Por que esse não pode ser? Nós já temos a comprovação da falência da autorregulamentação das redes sociais. Falência coisa nenhuma. O Marco Civil da Internet, há 10 anos, vem funcionando muito bem com o artigo 19, que eles querem suprimir, que diz, me ajuda, Gil, basicamente o seguinte, a rede social, lá, a plataforma tem de remover um determinado conteúdo por determinação judicial. O que eles querem é obrigar o que eles chamam de a máquina, a inteligência artificial ou o robô. Eles querem obrigar isso aí a cuidar desse trabalho, porque eles não querem nem trabalhar como censores. Eles querem a censura, mas acham feio, né, o ofício de censor, então eles querem culpar a máquina. Eles falam, a inteligência artificial está em guerra, agora contra a inteligência artificial, querem prender a inteligência artificial. Então, quem diz uma coisa dessas, não está preparado para fazer um colégio exigente, nem faculdade, e estão no Supremo Tribunal Federal. E nós vamos chegar a um ponto que a gente só vai exigir isso, é a única exigência, não ser completamente analfabeto. Ponto. Pois é, não dá para entender, até o Augusto mencionou o artigo 19 do Marco Civil da Internet, o ministro Dias Toffoli declarou a inconstitucionalidade desse artigo citado pelo Augusto. E aquele voto em que ele fala do trem, o Milton Nascimento, o Brant, ministra Carmen Lúcia, aí é o Dias Toffoli. É aquela frase, né? Se almoçar, não faça declarações. Ali acho que há pouco. As regras já existem, já estão todas colocadas na mesa. Aliás, quando eles olham para fora e citam qualquer tipo de regra diferente que acontece em outros países, principalmente na Europa, essas regras foram criadas pelo legislativo, jamais pelo judiciário. Claro. O judiciário não cria leis. Já existe, eles devem simplesmente guardar a carta magna, ponto.
Eles devem se conter à sua prerrogativa, à sua função. Recolham-se ao seu trabalho, parem de meter a mão numa sociedade. São analógicos, não têm preparo para debater inteligência artificial, marco civil da internet, plataformas, redes sociais. Não tem preparo, eles sequer são usuários das redes sociais. Usam muito pouco, não tem conhecimento, a equipe deles também não tem. Aliás, quem tem hoje no Brasil? Não, quem tem tanto conhecimento assim? É algo que muda a cada dia, é algo em constante evolução, ao advento da tecnologia. Eles vivem no retrovisor e eles querem dizer o que vai acontecer no futuro. Imagine que as gerações muito mais novas do que eles, do que a gente aqui, o que eles não vão produzir nesse sentido. Tem pessoas pensando lá na frente, nessa hora, enquanto eles estão preocupados com censura, com o retrovisor. É gente muito atrasada, mas aí é o trem, é o Milton Nascimento. Eles acham que o trem é a mesma coisa que uma rede social. Eles me lembram, jornalistas... Um veículo de comunicação. É uma via de comunicação. Então, é parecido com uma rede social. Né? E ele não entende sequer de trem, né? Porque ele chama ele chama de batente. Em vez de bitola, né? Não, ele erra, ele se atrapalha com bitola, batente, ele quer saber a metragem, ele diz que são 5 barulhos a cada separação de trilho, não dá para botar vigia. Não dá para botar vigia. Caminho, exato. É por isso, então, vigia seria o sensor, né, da ferrovia para impedir que haja acidente. A cada 2 metros tem um homem. Quem diz uma coisa dessas tem mais que ser internada na clínica da esquina, né? E mais ainda misturou liberdade de expressão com o caso daquele policial que atirou uma pessoa da ponte. Sim, ele chama de... Mulher, né? Desculpe, ele chama de batente o que se chama de dormente, né? Dormente é batente para ele. Cauti, para fechar. Não, assim, fora o delírio total absoluto que a gente lembrou aqui, também eu só queria tirar um mito que vira e mexe aparece nas frases dos ministros do Supremo. O que está acontecendo no Brasil não tem nada a ver com a lei vigente na União Europeia, que é chamada DSA, Digital Services Act. Não tem nada a ver, isso é uma mentira, tamanho Supremo Tribunal Federal. Como é que é? O Digital Services Act, primeiramente, como o Silvio falou, o Digital Services Act, quem aprovou foi o Parlamento Europeu, sob proposta da Comissão Europeia, ou seja, aquilo que se chama democracia. O Tribunal Europeu, a Corte de Justiça Europeia não deu um pio nisso tudo. Então não foi uma imposição do Supremo da União Europeia diferente daquilo que acontece no Brasil. Primeiro ponto. Ponto número 2. O Digital Services Act não prevê em nenhum momento a suspensão de uma rede social, como aconteceu de forma arbitrária no Brasil, no caso do antigo Twitter, no X, por uma decisão monocrática de um ministro supremo. Isso aqui é um abomínio jurídico. No Brasil, na União Europeia, até na China, não existe isso. Então, o Digital Services Act da União Europeia não prevê nenhum tipo de poder nesse aspecto. Também não existe na União Europeia a obrigação, como o ministro Fux votou ontem, outro delírio jurídico, de retirar uma postagem sem sequer o contraditório. Não tem o devido processo legal, não tem nem contraditório. Eu peço, você retira, acabou. Isso não existe, nem nos piores regimes autoritários que uma rede social ou um jornal, né, um veículo de comunicação, retiram ou corrigem a matéria sem sequer o contraditório, muito menos o devido processo legal. Não, Cauti, é um pouco pior, sem que alguém denuncie. Sem que alguém denuncie, pior disso. Ninguém reclama, tem que tirar. Orwell, se lesse, se visse isso, estaria se botando na tumba. 1984 parece uma novela das 6 em comparação ao modo desse do Fux. Então, assim, só para terminar, o Digital Services Act pode ser criticado, pode não ser perfeito, mas é um ato civil, é um ato de civilização jurídica. No Brasil, é a barbárie jurídica. O voto do Fux é um ato de barbaridade jurídica. Não existe... Se eu acho que os juízes da União Europeia não têm tempo para escutar o Luiz Fux, mas se ouvissem e entendessem o que o Fux está dizendo, assim, eles perderiam a calma, vendo o negócio, achariam que o Brasil já não é mais uma democracia. Isso não existe em nenhum lugar do mundo. Então, a lei europeia garante, sim, a liberdade de expressão, impede que essas redes sociais sejam retiradas do ar, garante
A isonomia também de tratamento, especialmente no âmbito econômico, ou seja, é uma lei contra o abuso de poder econômico, isso é uma questão mais que dá para discutir, inclusive aqui no Brasil, mas a liberdade de expressão é garantida de forma total na União Europeia, muito diferente daquilo que está acontecendo hoje e que o Supremo gostaria de fazer no Brasil. Deixa eu aproveitar que estamos aqui com mais de 87 mil. Bom, pessoal, é isso aí, meu povo. Eles querem regular o mais rápido possível porque estão com muito medo mesmo, do que pode vir, do que pode estar chegando aí com o homem laranja. Esse é o medo deles. Eles estão com medo da chegada do homem. O que ele vai fazer juntamente com... Mas não é só isso não, ainda tem uma notícia envolvendo Luiz Inácio Lula da Silva do PT, que segundo informações o PT está desesperado. Eu vou trazer todos os detalhes e destaques para vocês. Mas antes, olhem o que disse esses jornalistas conceituados da Oeste. E pasmem, vocês não vão acreditar no que disse o ministro Alexandre de Moraes. É surreal. Diante da situação de Lula, PT se desespera no Planalto. O PT está desesperado, como se nas eleições de 2024, que mostraram a total derrocada do PT, a alta do dólar e a economia defasada já não fossem motivos suficientes por causa do pavor da petezada. Agora Lula está internado após uma cirurgia extremamente delicada na cabeça. Ninguém sabe o que vai acontecer daqui para frente. Nos corredores do Planalto, a aflição fica evidente, e não é por menos. Até os dias de hoje, ninguém consegue entender como Lula venceu as eleições de 2022. O que se passa na cabeça de Geraldo Alckmin nesse momento? O PT tem vivido dias de terror no Planalto e está em parafuso. E há quem diga que eles não querem passar o bastão de maneira nenhuma para Geraldo Alckmin. E ele, que é o vice-presidente. Mas agora fica a pergunta, se Lula está nessa saúde tão delicada, com uma cirurgia na cabeça, correndo até mesmo riscos, né? Porque, gente, uma cirurgia na cabeça, né, com sangue, tudo, por mais que dizem que ele está bem, cadê as fotos que ele está bem? Porque quando o Bolsonaro estava lá, sempre tinha foto, tinha vídeo, era mostrado sempre pra gente o que estava acontecendo, mas eles estão escondendo, a gente não vê uma foto de Lula no hospital, a gente não consegue saber nada que está acontecendo. O que será que tem mais por trás disso? Porque segundo esse jornalista... Apenas uma dúvida, saiu ontem no Diário Oficial da União a sanção do mercado de carbono e mais uma assinatura de um decreto, e pelos documentos teria sido o próprio presidente Lula que teria assinado. A minha dúvida é a seguinte, ainda ontem, antes desse procedimento, ele estava despachando do hospital, como é que funcionou, levaram um computador para ele, enfim, só para entender, ou tem alguma dúvida aqui com relação a esse documento que foi assinado? Obrigado. Eu não tenho esse conhecimento, quer dizer, o presidente estava sentado conversando, eu não tenho conhecimento se ele despachou ou não do hospital. Apenas uma dúvida, saiu ontem. Grande dúvida, né, que o povo brasileiro quer saber. E vocês, gente, o que vocês acham que tem por trás disso tudo? Eu gostaria de saber a sua opinião. Não deixem de opinar. Tanto vocês com a sua opinião é muito importante para mim. Eu também gostaria de fazer um convite muito especial a cada um de vocês. Se vocês são de direita, apoiador do presidente Bolsonaro, mas ainda não é inscrito aqui neste canal, eu te convido a se inscrever nesse canal e vir fazer parte dessa família de direita, você também. Faça assim como Claudete de Caçapava, se inscreve no canal, vem fazer parte dessa família, que aqui você vai ser sempre muito bem-vindo e vai ficar muito bem informado. Muito obrigada a todos, eu desejo um dia mais que abençoado, só não esquece de deixar aqui o seu nome, a cidade de onde vocês estão falando, para a gente se conhecer um pouco melhor. Até nosso próximo react!